tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa Loyo e nós vamos continuar hoje estudando o gênero charge. Nós já vimos muitos pontos a respeito desse gênero, como as características, as finalidades e as temáticas que são mais usuais para esse gênero. Hoje a gente vai estudar os recursos que utilizamos para a construção do humor. Antes mesmo disso, peço que vocês olhem aqui para a tela para a gente relembrar o desafio da última aula. Vamos lá? Eu tinha solicitado para vocês duas questões a respeito dessa charge do DUM. Vamos ver como a gente poderia respondê-las? Na primeira, a gente tinha que explicar qual era o tema de importância social que está presente nessa charge do DUM. Se a gente conhecer bem o campo do futebol, tá muito fácil, né? Olhem aqui novamente. Nós encontramos a jogadora Marta no centro. A gente consegue reconhecê-la não só pelo título da charge, 17 vezes Marta, como também pelo gesto que essa jogadora está sendo construída. Nós temos um rabo de cavalo característico da Marta, o grande sorriso e a habilidade em jogar bola. Olhem agora para a figura ao lado. Observem a blusa dele, a farda do grande time da Alemanha, não é verdade? Aqui nós temos o jogador de futebol Klose. Olhem agora para o texto verbal, presente na fala de Marta. Ela diz assim: só falta equiparação salarial. Essa é a deixa para a gente conseguir compreender bem a temática dessa charge. O que está sendo discutido aqui é que, apesar de Marta ter passado Klose no seu quantitativo de gols feitos em Copa, o dele é 16, Marta em 2019 conseguiu 17, o salário dela é ainda muito inferior ao do jogador. Já para a questão 2, vocês tinham que explicar se vocês já viram ou ouviram essa temática circulando ao redor de vocês. Por exemplo, alguém da sua família já conversou sobre a diferença salarial de um homem e de uma mulher? Alguém já mostrou para vocês alguma notícia sobre isso? Vocês já viram algo sendo tematizado nas novelas, por exemplo? Provavelmente sim, né? Agora, eu chamo vocês para olhar uma nova charge. Atenção aqui para a tela. Nós encontramos uma família reunida, todos muito entretidos com seus aparelhos tecnológicos. O pai diz o seguinte: eu adoro estes nossos momentos em família. Nós vemos também o título, Tempos Modernos. Mas será mesmo que nós temos aqui uma família unida? Será mesmo que esses são os tempos modernos? Daqui a pouco a gente vai discutir essa charge com maior aprofundamento. Antes da gente fazer essa discussão, eu preciso falar com vocês a respeito de dois recursos que são muito utilizados no gênero charge. Esses recursos, como vocês podem estar vendo aqui na tela, são os recursos da ironia e da hipérbole. Figuras de linguagens que nós utilizamos no nosso dia a dia e também nos nossos textos para trazer um outro sentido, para construir um efeito para o nosso leitor. Vamos observar esses efeitos agora? Observem a charge novamente que eu já mostrei para vocês. Nela, a gente tem a presença da ironia. A ironia é um recurso que a gente vai utilizar sempre quando eu quero falar algo, mas eu utilizo palavras opostas àquelas que eu quero dizer. Nesse caso aqui, se a gente prestar atenção na fala do pai, nós vamos encontrar justamente uma ideia contrária do que ele está dizendo. Ele não está tendo, nesse momento desta charge, um momento em família. Cada um está entretido com as suas atividades. A esposa está com um notebook, os filhos mais velhos com celulares, inclusive o menor. Observem que ele está sentado no chão, mesmo sendo tão pequeno, está jogando videogame. Isso faz com que a gente note que esse momento não está sendo vivenciado por toda a família. Cada um está entretido na sua realidade.
portanto, a presença da ironia. Agora, eu tenho uma charge do Laerte em que a gente consegue ver a hipérbole, que nada mais é, apesar de ser um nome um pouco complicado, do que exagero. Quando eu falo em hipérbole, eu estou falando que eu estou exagerando em algo. Eita, Lóio, mas eu lembro que na primeira aula você tinha mencionado que a gente tem numa charge uma visão crítica aumentada. A gente tem um exagero. Lembra lá da origem da palavra charge do francês? Pois bem, é justamente isso que Laerte trabalha no seu texto. Observem aqui atentamente a tela. Nós temos uma fila de crianças, de bebês de fralda, que estão sendo colocados diante de uma grande parede. Nós não vemos quem dar essa ordem para eles. Mas esses bebês recebem a seguinte ordem. Você aí também, mãozinha na parede. A gente consegue observar que há um bebê que não consegue sequer ficar em pé, de tão pequeno. Agora vamos lá. Qual seria o tema dessa charge? Talvez a gente precise refletir bastante para conseguir recuperar o tema que estava em discussão na época em que essa charge foi produzida. Mas eu vou contar para vocês. Essa charge foi produzida num momento, num contexto social em que o Brasil discutia se valeria a pena diminuir a lei penal. Ou seja, será que a gente poderia penalizar adolescentes? Hoje, nós começamos a fazer o processo de penalização a partir dos 18 anos. O que estava sendo discutido aqui na tela, observem, nesse momento, era diminuir para 16 anos. Mas Laerte constrói crianças com 16 anos aqui, adolescentes? Não. Ele exagera nesse fator da menoridade, colocando bebês que poderiam estar sendo punidos por essa nova legislação que poderia estar sendo colocada em vigor no Brasil. Além dos recursos de linguagem, como ironia e hipérbole, eu preciso falar com vocês de alguns recursos que vão trabalhar tanto a imagem, como também vão trabalhar a pontuação. Entre eles, a gente precisa sempre prestar atenção numa charge na linguagem não verbal. É justamente esse primeiro ponto que eu coloco no slide para vocês, que é da imagem e dos ícones. Como é que essas imagens estão sendo construídas, com que cor, com que formato, com que dimensão? É justamente no segundo ponto, o tamanho das pessoas e dos objetos. Também precisamos pensar em como essa linguagem verbal, ou seja, a linguagem das palavras, está sendo construída. Ela está sendo construída com o mesmo tamanho ou tem tamanhos diferentes? Assim como precisamos prestar atenção nesse penúltimo ponto presente aqui no slide, que é o de contornos e colorações das figuras. Por fim, nas pontuações. Vai ficar bem mais tranquilo da gente observar toda essa característica nessa charge presente aqui do caso. Observem bem na tela. Nós temos um título chamado Geração Internet. Notem que ele utiliza reticências para deixar o discurso suspenso. Nós temos, como toda charge, a presença da linguagem não verbal, essa linguagem dos desenhos. E observem ainda mais atentamente como esses personagens são construídos. Observaram? Notaram que a pele da mãe é o mesmo tom ou muito semelhante da do filho? O formato do nariz, a coloração do nariz, a cor do cabelo? Isso é uma forma que o chargista, no caso aqui específico, o caso, tem de mostrar para a gente que nós temos uma relação de mãe e filho. Agora, observem o que diz o filho. O filho vai dizer o seguinte: antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Observem os recursos que o caso traz. Ele aumenta as letras que ele quer dar destaque. Então, ele destaca coronavírus, sempre achei, viralizar, coisa legal.
Isso para nos chamar a atenção dessa ambiguidade do termo viralizar. Interessante como esses recursos são utilizados não só no gênero charge, como também em outros gêneros que vamos estudar durante o ano. Agora, para a gente poder encerrar nossa aula, eu gostaria de deixar um desafio que eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer. Analisem aqui a charge presente no nosso slide. É uma charge do Lute. Vejam que de forma proposital eu apaguei o balão da fala do peixinho vermelho. Por que eu apaguei? Vou dizer agora. Observem o que eu peço no comando da questão. No seu caderno, escreva um texto coerente para a fala do peixe vermelho. Já dou uma dica para vocês, hein? Para eu ter uma fala coerente, eu preciso notar se os peixes que estão ao lado, que estão à frente do peixinho vermelho, na verdade, qual é a reação? Eles estão assustados? Eles estão felizes em ver o peixinho vermelho? O que será que acontece? Voltando aqui para a tela, lembre-se que você pode usar tamanhos de letras e pontuações diferentes, como vimos na nossa aula de hoje. Combinado? Pois bem, espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!